Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rafael. Estamos juntos mais uma vez para a nossa terceira e última aula de processo legislativo. Eu imagino a sua cara de tristeza. Essa é a nossa última aula de processo legislativo. Eu tenho certeza de que você está até deprimido com isso. Talvez a nossa matéria mais difícil do semestre. Talvez, ainda temos outras desafiadoras mais para frente. Mas uma matéria extremamente importante que você precisa dominar. Então, na primeira aula, né, há 3 semanas atrás, né, nós tivemos feriado, sexta-feira passada, dia 1º de maio, mas há 3 semanas atrás nós falamos então da teoria geral do processo legislativo, começamos a falar de algumas fases do processo, né, nas linhas gerais, emendas constitucionais, enfim. Depois, na outra aula, nós entramos, né, nas leis complementares e leis ordinárias propriamente ditas, né? E aí ficou faltando leis delegadas também, né? Leis complementares, leis delegadas, leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. E agora tinha ficado faltando para a gente as três últimas espécies normativas previstas no artigo 59 da Constituição Brasileira, que são as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Eu já posso adiantar para vocês que provavelmente aquele que vai demandar maior estudo, maior esforço, são as medidas provisórias. Tá? Tema bastante controverso, né? Um tema bem controverso, e está sempre caindo aí também, está sempre na boca do judiciário e está sempre caindo aí também em concursos. Bom, então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar e a gente poder encerrar esse capítulo das nossas vidas e a gente poder seguir na nossa matéria, botando o processo legislativo no retrovisor. Gente, então nós estou seguindo a ordem lá do artigo 59, né? Começamos pelas medidas provisórias, tá? As medidas provisórias estão previstas no artigo 62 da Constituição. Tudo sobre medidas provisórias está lá no artigo 62, tá? Então toda a regulamentação delas está lá. Tá? Preciso dizer que a medida provisória foi inspirada na Constituição italiana, mas existem alguns problemas, né? Sobretudo porque a Constituição italiana, o Estado italiano, se organiza sob a forma de uma democracia parlamentarista, né? Um Estado que adota o parlamentarismo, tem o primeiro-ministro, né? Enquanto que nós somos uma república presidencialista. Existem várias diferenças, né, entre a medida provisória, vamos dizer assim, italiana e a medida provisória brasileira. Uma delas, né, talvez a principal, e que ajuda a fazer sentido, né, a medida provisória na Itália, é que o primeiro-ministro adota a medida provisória ao seu próprio custo político. Significa dizer que na Itália, se o parlamento rejeita a medida provisória do primeiro-ministro, o primeiro-ministro cai. Né? O primeiro-ministro cai. No Brasil isso não acontece. Né? O Brasil, a Constituição brasileira não permite, né? Não permite o custo político, né? A responsabilidade política do presidente da República. Tá? Então, faz um pouco mais sentido, né? O Instituto da Medida Provisória na Itália. E no Brasil, eu diria que ele, na verdade, ele tenta, né? Na verdade, a Constituição tenta suprimir a competência atípica que o Executivo tinha na época das Constituições de 67, da Emenda Constitucional de 69, em que o Executivo abusava, né, das suas competências legislativas atípicas por meio dos decretos-lei. Né? Então governava-se por meio de decreto-lei que era feito pelo próprio Poder Executivo. A medida provisória vem numa tentativa de ainda manter ao presidente da República poderes para, de forma atípica, né, exercer funções legislativas. Mas a medida provisória, ou pelo menos a ideia da medida provisória, era restringir bastante, né, o leque de competências do presidente da República no exercício
dessas competências. Tá? Tá tendo uma obra aqui em cima do meu apartamento, então se vocês escutarem alguma coisa, tinha uma furadeira aqui agora, não sei nem se vocês ouviram, mas é do andar de cima, tá? Enfim, né? Vizinho, deixa pra lá. Vamos seguir em frente. Vamos entrar então propriamente dito na medida provisória. Então, a gente sabe que a medida provisória é um ato exclusivo do presidente da República, inclusive está lá no artigo 84, né? No artigo 84 da Constituição, o artigo 84 que narra as competências do presidente da República, ele coloca aqui, se não me engano, no inciso 26, ó. Inciso 26. Então, o artigo 84 estabelece que compete privativamente ao presidente da República, editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. Né? Então, a Constituição coloca como uma competência do presidente da República, Então, se cair na prova perguntando, e os governadores e prefeitos, eles podem lançar mão desse mecanismo medida provisória? Não. Medida provisória é um ato apenas previsto para o Executivo Federal. É uma decisão monocrática e unipessoal do presidente. O que significa? Significa dizer que o presidente, por ele mesmo, né, ele não precisa de mais ninguém para editar a medida provisória, tá? Para redigir uma medida provisória e publicar uma medida provisória. Tá? É um ato monocrático, né? Ou seja, ele faz sozinho, né? Um ato unipessoal do presidente. Significa dizer que ele sozinho tem competências para editar e publicar uma medida provisória. O legislativo participa? Sim, só que o legislativo só participa depois. Né? O legislativo tem a função de fazer perpetuar ou não aquela medida provisória. Né? Mas a medida provisória, quando o legislativo entra, a medida provisória já foi publicada, ela já está produzindo efeitos no direito. Tá? E só depois disso que o legislativo entra para fazer a análise, né? Dessa medida provisória e convertê-la em lei ou não. Né? Ou não. Gente, a Constituição ela exige, né, certas circunstâncias. Né? Ela exige no artigo 62 caput, que é o artigo que regula, né, que estabelece aqui como funcionam as medidas provisórias, estabelece o seguinte: a subseção 3 das leis, o artigo 62 caput estabelece para a gente que em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, a Constituição, logo no caput, ela estabelece aqui 2 requisitos. Esses requisitos são cumulativos, não são alternativos. Não é relevância ou urgência. Relevância e urgência. Relevância mais urgência. O que é algo relevante? Algo relevante, algo de relevo, né? Algo relevante é algo de grande importância, é uma matéria de grande importância, de sensível importância na ordem jurídica, né, na sociedade brasileira num determinado momento. Urgência é o quê? Urgência é justamente, né, o periculum mora, né, o risco da demora. É uma situação urgente, é uma situação importante que precisa de uma regulamentação, que precisa de um endereçamento, do enfrentamento do Estado imediatamente, sob pena de prejuízo, né, sob pena de risco às relações jurídicas das pessoas, né, das empresas, dos estados, das instituições, enfim. Né? Então, relevância e urgência são os 2 grandes requisitos para a publicação, né, para que o presidente da República possa lançar mão de uma medida provisória. Diria que não tem sido, né, de alguns anos para cá, aliás, nunca, né, praticamente desde 88, esses princípios, essas exigências constitucionais de relevância e urgência
elas nunca foram muito levadas a sério, tá? Desde 88 praticamente. E claro, né, como a própria Constituição diz no artigo 62 caput, elas têm, né, a medida provisória enquanto estiver vigente, mesmo antes de ser convertida em lei, ela terá também força de lei e é por isso que ela é considerada uma das espécies normativas, né, junto com emenda constitucional, junto com lei ordinária, lei complementar, lei delegada, etc. Então ela possui força de lei, ela possui obrigatoriedade no ordenamento jurídico, né? Claro, enquanto não for questionada, enquanto não for derrubada, enfim, né, em tese ela possui eficácia, né, ela tem aptidão para a produção de efeitos jurídicos no ordenamento, tá? E por isso que nós a estudamos como uma espécie normativa, né? Gente, como eu estava dizendo, né, desde 1988, o Poder Executivo sempre tendeu, né, a abusar, sempre tendeu, eu não sei por que, que não animou aqui esse slide, mas enfim, o Poder Executivo sempre tendeu a abusar das medidas provisórias, tá? Sempre tendeu a abusar aquilo, né? Governando por meio de MPs, governando por meio de medida provisória perdia a eficácia, né? Medida provisória vencia, aí o Executivo ia lá e editava outra, né? A questão das MPs sem relevância não, né? Sem relevância e urgência, uma coisa que nós temos até hoje, né? De modo que num levantamento, né? O livro até cita isso, né? Mas de 1988 até 2001, ou seja, no intervalo de 13 anos, o executivo lançou mão, né, o executivo federal lançou mão de mais de 6.100 medidas provisórias, né, um número absurdo de medidas provisórias, de modo que o constituinte derivado, né, sentiu a necessidade de regular melhor o artigo 62. O artigo 62 deixava para o chefe do Executivo Federal uma gama de possibilidades muito grandes para o uso de medidas provisórias. Então, uma desvirtuação mesmo, né? Até uma desvirtuação do que é o Instituto, né? Então, para fins de regulamentar melhor, né, o uso das medidas provisórias, o trâmite, etc., foi editada, né, foi votada, foi aprovada, foi aprovada no Congresso Nacional, foi aprovada a emenda constitucional de número 32 em 2001. Então, a emenda constitucional, as medidas provisórias, elas são hoje, né, reguladas pelo artigo 62 da Constituição, que foi praticamente todinho alterado pela emenda constitucional número 32. A emenda constitucional número 32, então, que vem para alterar o artigo 62, né, e vem estabelecer novos procedimentos para as medidas provisórias, tá? E são eles que a gente estuda, né? São eles que a gente vai estudar. Tá? Olha o vizinho furando aí alguma coisa. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos para frente. Aqui já está animado, vai entender, né? Vai entender. Então, em primeiro lugar, vamos começar com o começo, né? Vamos começar do início. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, tá? Eu estou tentando fazer uma aula de forma bem paulatina, né? De forma bem tranquila. E tudo bem que vocês estão assistindo em vídeo, né? Vocês podem parar, voltar. Mas se estiver falando muito rápido, vocês me avisem lá no chat, porque aí eu posso dosar um pouco aqui a velocidade. Mas vocês estão aí em vídeo, né? Então pausa, façam o que vocês quiserem. Vamos começar do começo, que é o processo de criação da medida provisória, né? Como é que a medida provisória nasce? Como a gente sabe, competência, então, na verdade, apesar da Constituição dizer que é privativa, o correto, né, a técnica correta é dizer que ela é exclusiva. Por que ela é exclusiva e não privativa? Porque a competência privativa é delegável. Competência privativa pode ser delegada. Então, o correto é dizer que ela é exclusiva. Por quê? Porque a competência é do presidente da República e somente dele. Tá? Então, única e exclusivamente o presidente da República quem tem poderes para editar uma medida provisória. Ninguém mais no Estado brasileiro possui poder para fazer isso.
Tá? Pressupostos constitucionais, né? Então a Constituição estabelece como pressupostos, né? Como requisitos de admissibilidade da medida provisória, uma situação, uma matéria relevante, né? Uma matéria relevante, de relevo, importante, né? Algo que precisa ser regulamentado de forma urgente, né? De forma urgente, sob pena de prejuízo, né? Ao Estado, às instituições, aos particulares, etc. Então são os dois grandes pressupostos constitucionais. Tá? Existe aí o prazo, né? Então a medida provisória ela é marcada pela sua efemeridade, ela é efêmera. Né? Ela é efêmera. Por quê? Porque a Constituição estabelece para a MP um prazo de validade. Né? A MP ela tem vida e ela tem também uma morte. Né? Ela tem uma morte. Ela nasce e ela morre. Ela tem 60 dias de vida. Né? Claro que isso pode ser prorrogado, a gente já vai ver. Tá? Então, o artigo 62, parágrafo 3º, estabelece que a MP tem 60 dias de prazo. Vamos lá na Constituição, né? Vamos lá, mostrar para vocês aqui. Parágrafo 3º. Então, artigo 62, parágrafo 3º, as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, nós vamos ver tudo isso hoje, tá? Perderão eficácia desde a edição, também vamos ver isso mais para frente, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias. Se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias. Então a Constituição está dizendo assim, ó, a medida provisória, você nasce e você tem 60 dias de vida para ser convertida em lei, e esse prazo pode ser prorrogado nos termos do parágrafo 7º, nós vamos ver também, uma única vez por igual período. Mas deixa para lá. Por enquanto, só lembra disso aqui, ó, medida provisória, 60 dias, tá? 60 dias. Deixa isso aqui mais para frente. Já vamos chegar lá já. Vamos chegar lá já. Tá? Lembrando que o prazo é de 60 dias, de acordo com aquilo que a gente acabou de ler, mas o parágrafo seguinte, o parágrafo 4º, estabelece que esse prazo é suspenso durante o recesso parlamentar. Né? Lembrando que nós temos 2 recessos no ano. Né? Nós temos 2 recessos no ano. De acordo com a Constituição, nós temos um recesso que vai de 23 de dezembro a 1º de fevereiro, tá? De 23 de dezembro a 1º de fevereiro, ou seja, a sessão legislativa ela se inicia somente no dia 2 de fevereiro de cada ano, né? E ela vai de 2 de fevereiro até o dia 17 de julho. Dia 2 de fevereiro a 17 de julho. Depois temos o recesso de meio do ano e volta dia 1º de agosto, indo até o dia 22 de dezembro. Essa é uma disposição constitucional, se não me engano, do artigo 49. Tá? Então, durante o recesso parlamentar, durante os recessos parlamentares, nós temos 2, como vocês podem ver, tá? Então, esse prazo de 60 dias é suspenso. O que significa dizer que é suspenso? Ele para de correr. Ele para de correr durante o recesso e volta a correr, continua a correr, né? Continua a correr quando o recesso termina. Tá? Quando o recesso termina. Então, vamos supor, por exemplo, que estamos no dia 22 de dezembro, e a medida provisória está com 50 dias. Ela tem mais 10 dias para ser votada, não é isso? No dia 23, seria o 9º dia, vai contar? Não, não vai contar. Por quê? Porque é recesso. O nono dia só vai contar no dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro. Somente no dia 2 de fevereiro, quando acabar o recesso, é que a contagem de prazo continua. Tá? Isso é suspensão do prazo. A mesma coisa acontece no recesso do meio do ano. Tá? Gente, como vocês viram, nos termos do parágrafo 7º, né, artigo 62, parágrafo 7º, o prazo da MP pode ser prorrogado. Tá? Então, a Constituição diz assim, se, né, escrevi com as minhas palavras, né, 60 dias após a sua publicação, então o presidente ele edita a medida provisória, edita a MP, escreve, né, redige a MP, e ele publica no Diário Oficial.
A partir da publicação, começa a contar o prazo, né, de 60 dias. Então, se o Congresso, né, se após 60 dias da publicação, o Congresso não encerrar a votação da medida provisória, da MP, tá? Ou seja, tem 60 dias para votar, né? O Congresso tem 60 dias para votar. Se o Congresso Nacional não encerrar a votação da medida provisória em 60 dias, prorroga-se o prazo, né? Prorroga-se a vida da medida provisória por mais 60 dias. Por mais 60 dias, claro, ela vai viger por 120 dias. 60 mais 60, 120. Né? Então, essa prorrogação ocorre uma única vez, tá? E se nos primeiros 60 dias o Congresso Nacional não tiver encerrado a votação da MP. Então, a Constituição, no seu artigo 62, parágrafo 7º, determina por uma única vez a prorrogação desse prazo. Professor, e se mesmo assim, e se mesmo prorrogando o prazo por mais 60 dias, o Congresso Nacional não avaliar a MP? Então, tinha 60 dias, o Congresso não avaliou. Prorrogou por mais 60 dias e o Congresso não votou. E agora? O que acontece? A Constituição estabelece que, se o Congresso Nacional não votar nesse prazo de 120 dias, a medida provisória perde a sua eficácia. Tá? Então, se após esse prazo de 60 mais 60, de 120 dias, a medida provisória não for convertida em lei, tá? Não for aprovada, ela perde a sua eficácia retroativamente até a data da sua edição. Vamos lá na Constituição, gente? Porque essa parte aqui ela ficou um pouco confusa para vocês. Ficou para mim também, ficou para todo mundo, né? Olha só, vamos ler o parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvados os que não interessam para a gente agora, tá? Perderão sua eficácia, ou seja, perderão o poder de produzir efeitos no ordenamento jurídico desde a sua edição. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essa perda de eficácia é retroativa, né? Uma perda de eficácia com caráter ex tunc, de tatu, né? Caráter ex tunc, ou seja, a Constituição está dizendo aqui que a MP morre e todos os efeitos produzidos por ela voltam, né, perdem eficácia desde a data da sua edição, se ela não for convertida em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, né, nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. Beleza. Olha só. O que você leu? Você leu basicamente isso aqui. Ó. Se o Congresso Nacional não votar, não aprovar, né, não converter em lei a MP no prazo de 120 dias, né, 60 dias da publicação prorrogado uma vez por igual período, ela perde a sua eficácia retroativamente até a data da sua edição. Eu até coloquei aqui, ó, uma perda de eficácia de forma ex tunc, né? Deveria ter colocado aqui embaixo. Só que, gente, olha aqui. Vamos ver o parágrafo 11. O parágrafo 11 é teratológico. Por quê? Porque ele diz assim: não editado decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Muito louco. Por quê? Porque no parágrafo 3º, a Constituição diz que a medida provisória perde a sua eficácia desde a sua edição. Significa dizer que todos os efeitos que a medida provisória produziu enquanto ela era viva cessam. Todos os efeitos, todos. Né? Só que aí ele diz aqui, ó, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Por quê? Se o Congresso Nacional não fizer isso, tá, todos os efeitos que a medida provisória produziu, né,
todas as relações jurídicas, constituídas e decorrentes de atos durante a vigência da medida provisória, conservar-se-ão por ela regidas. Quer dizer, no parágrafo 11, ele está dizendo o contrário do que ele diz no parágrafo 3º. Está entendendo? Eu entendo que no parágrafo 11, a Constituição está querendo proteger o quê? Segurança jurídica. Né? Ela está querendo proteger as relações jurídicas que nasceram, ao longo, né, do período em que a medida provisória tinha eficácia. Por quê? Porque, de acordo com o que está aqui no parágrafo 3º, quando a medida provisória perde eficácia de forma retroativa, todas essas relações jurídicas aqui, elas deveriam fazer o quê? Morrer. Deveriam voltar tudo como era antes, né? Voltar ao status quo ante, já que nós temos aqui uma perda de eficácia de forma ex tunc, né? De tatu. Tá? Então, muito cuidado, porque no parágrafo 3º ela diz que a medida provisória perde eficácia desde a sua edição, ou seja, de forma retroativa, mas todos os efeitos, todas as relações jurídicas constituídas ao longo da medida provisória continuam sendo regidas por ela, poderão se perpetuar e serão regidas pela medida provisória, se o Congresso Nacional não disciplinar essas relações jurídicas por meio de decreto legislativo. Você conseguiu entender isso? É bem esquisito, tá? É bem esquisito mesmo. É bem esquisito. Porque a Constituição diz uma coisa, depois ela vai e diz outra. Tá? Depois ela vai e diz outra. É claro que isso aqui não é originário da Constituição, isso aqui veio, né, como vocês podem ver, tudo isso veio da emenda constitucional de número 32. Né? Não é um ato do nosso poder constituinte originário. Tá? Então, muito cuidado com isso. Tá? Então, apesar da Constituição dizer que se ela não for votada em 120 dias, ela perde eficácia de forma retroativa, a Constituição também diz que as relações jurídicas decorrentes da medida provisória, que nasceram por autorização da medida provisória, devem ser disciplinadas por decreto legislativo. Do contrário, vai valer o quê? Vai valer o que está na medida provisória mesmo. Então, muito cuidado com isso. Tá? Bom, tramitação. Como é que funciona a tramitação da medida provisória? Então, seguinte, gente. O presidente da República escreve, né, edita a medida provisória, publica a medida provisória no Diário Oficial da União e no mesmo dia, ele é obrigado, no mesmo dia de publicação, o presidente da República é obrigado a enviar a medida provisória ao Congresso Nacional. Tá? Por isso que a Constituição fala em imediatamente, tá? E então entende-se, né? Entende-se que no mesmo dia de publicação da medida provisória, o presidente da República deve enviar ao Congresso Nacional a medida provisória. Tá? Então, chegando a medida provisória no Congresso Nacional, o artigo 62, parágrafo 9º, estabelece que a MP, né, a medida provisória, será analisada por uma comissão mista. O que é a comissão mista? É uma comissão que mistura deputados e senadores. Tá? Uma comissão que mistura deputados e senadores. Esses deputados e senadores vão fazer o quê? Eles vão fazer análise dos aspectos constitucionais, ou seja, da urgência e relevância da medida provisória, das limitações constitucionais, porque a Constituição, no artigo 62, parágrafo 1º, estabelece uma série de situações onde não é possível a edição de medida provisória. Vamos lá ver? Então, o parágrafo 1º diz o seguinte, desculpa, é proibida, né? É vedada a edição de medida provisória sobre matéria, inciso 1, relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, direito penal, processual penal e processo civil,
organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, carreira e garantia de seus membros. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado lá o previsto no 167, parágrafo 3º. Então, 2. Que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou de qualquer outro ativo financeiro. Os mais experientes aí vão lembrar do caçador de marajás, né? Fernando Collor de Mello, que confiscou poupança do brasileiro, né? Bom, enfim. Ou então de matéria reservada à lei complementar, ou seja, matéria que somente lei complementar pode dispor. Ou, por último, matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, projeto de lei pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Então, em todas essas situações aqui, é proibida a edição de medida provisória. Se o Presidente da República editar uma medida provisória sobre um desses assuntos, ele estará cometendo uma inconstitucionalidade. De mesmo modo, uma medida provisória que não contenha matéria relevante e não exponha a situação de urgência também será uma medida provisória marcada pela inconstitucionalidade. Tá? Também será inconstitucional. Além disso, a comissão mista vai analisar ainda o mérito da medida provisória, né? Verificar o mérito, ou seja, se é oportuno, se não é, se está correto, se é isso mesmo, enfim, né? Vai analisar o mérito. Se necessário, questões de adequação financeira e orçamentária, se aumenta os gastos, se compromete o orçamento, se não compromete, enfim, se aquela medida provisória vai estabelecer gastos adicionais ao Estado brasileiro. Tá? Então, isso também é analisado, se for pertinente. Né? E ainda, o presidente da República deve enviar, junto com a medida provisória, ele deve enviar uma carta, um documento, né? Explicando, né, uma exposição de motivos da medida provisória aos deputados e senadores. Tá? Então, o presidente da República, junto com a MP, ele envia uma carta, ele envia um documento, no qual ele explica aos deputados e senadores os motivos pelos quais ele está lançando mão de uma medida provisória. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que a comissão mista vai analisar. Tudo isso que a comissão mista vai analisar. Depois, tá, a comissão mista emite um parecer, tá? E a partir desse parecer é que pode ter início a votação. Gente, parecer sempre será opinativo. Parecer sempre será opinativo, tá? Então, a comissão pode se manifestar pela aprovação, pela não aprovação, pela aprovação com mudanças, enfim, mas não tem caráter vinculante. O Congresso Nacional não é obrigado a fazer aquilo que diz a comissão mista. A comissão mista é apenas para analisar. Tá? Eles vão fazer um relatório explicando. Eles vão emitir um parecer exarando ali uma opinião. Mas o Congresso Nacional, ou seja, nem a Câmara dos Deputados, nem o Senado Federal, estão obrigados a seguir o parecer, da comissão. Tá? Então, a emenda constitucional 32 de 2001 muda o que vinha antes, né? A Constituição, antes da emenda, estabelecia que a votação era conjunta, votação de deputados e senadores de forma conjunta, né? Em sessão conjunta. Hoje, né, a emenda 32 de 2001 estabelece que a votação é separada. Né? Então, uma votação na Câmara dos Deputados, uma votação no Senado Federal. Tá? É claro que a medida provisória, depois do parecer da comissão mista, ela será analisada novamente em cada casa do Congresso Nacional. Começa por onde? Começa pela casa iniciadora, que no caso da medida provisória também é a Câmara dos Deputados. Tá? A Constituição estabelece que a casa iniciadora da análise legislativa da medida provisória é a Câmara dos Deputados, tendo como casa revisora
o Senado Federal. Tá? Então, primeiro vota a Câmara, depois vota o Senado. Depois vota o Senado. Tá? Qual é o quórum de votação? Quórum de votação. Votação. Maioria simples. As três espécies legislativas que nós vamos ver hoje, meus caros, as três, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, o quórum de votação das três é o mesmo. Maioria simples. Maioria simples. Lembram o que é maioria simples? Ótimo. Ótimo. Maioria simples, metade mais um, né? É o maior número inteiro, depois da metade, né? Depois da metade do número de congressistas presentes na casa, né? Depois da metade do número de congressistas presentes na casa. Tá? Vamos lá. A Constituição estabelece ainda um regime de urgência constitucional. Aqui já não animou de novo, né? Enfim. A Constituição estabelece ainda um regime de urgência constitucional. O que é isso? O que é isso? A Constituição estabelece no caput do artigo 62 que um dos requisitos para a edição de medida provisória é a urgência. Então, presume-se que se uma medida provisória é editada pelo presidente da República, é de se presumir que existe uma certa urgência na aprovação da matéria, ou pelo menos na análise da matéria. Então, a Constituição, no artigo 62, parágrafo 6º, ela diz o seguinte, que se em 45 dias contados da sua publicação a medida provisória não for apreciada pelo Congresso Nacional, não tiver terminado a votação, tá? O Congresso Nacional não tiver terminado a votação em 45 dias, a Constituição manda estabelecer, por isso que é regime de urgência constitucional, né? A Constituição manda estabelecer o regime de urgência. O que é isso? Todos os trabalhos da casa que está analisando a medida provisória ficam sobrestados, ficam paralisados e a casa é proibida de dar seguimento a qualquer outra deliberação legislativa antes de terminar a votação. Seguinte, vamos dar o exemplo. A Câmara dos Deputados ainda não votou a medida provisória. O tempo está passando. A Câmara dos Deputados ainda não votou a medida provisória. Deu 45 dias. Opa, regime de urgência constitucional. Todos os trabalhos, todas as deliberações legislativas da Câmara dos Deputados vão ficar paralisadas enquanto a Câmara não terminar a votação da medida provisória. Professor, nesse meio tempo, o Senado, as deliberações legislativas do Senado estão paralisadas? Não. Por quê? Porque o Senado só vai receber a medida provisória depois que a Câmara votar. Então, no Senado está paralisado. Agora, vamos voltar. Câmara está paralisada, né? Câmara está sob regime de urgência constitucional. Os trabalhos legislativos na normalidade só vão voltar depois que a Câmara terminar de votar, né? Depois que a Câmara terminar de votar a medida provisória. Votou. Agora ele foi para a Câmara, agora ele foi para o Senado. Agora que ele chegou no Senado, o Senado, como já tem pouco prazo, né, tem menos de 45 dias, agora que chegou no Senado, o Senado agora entra no regime de urgência constitucional. Agora que a medida provisória chegou no Senado, se tiver menos de 45 dias, o Senado entra em regime de urgência. Então, agora, paralisam-se todas as deliberações legislativas do Senado Federal e só vai voltar ao normal depois que ele terminar a votação da medida provisória. Entenderam? Tudo bem? Então, nunca paralisa das duas casas ao mesmo tempo. Você paralisa onde? A casa que está votando o projeto. Né? Você paralisa na casa que está votando o projeto. Opa, deu 45 dias. Está em que casa? Está no Senado. Opa, Senado, você está em regime de urgência constitucional.
Ah, deu 45 dias. Está onde? Está na Câmara. Opa, a Câmara entra em regime de urgência constitucional. Votou a Câmara? Foi para o Senado. Agora o Senado entra em regime de urgência constitucional. Estão entendendo? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Tá? Falando da reedição de medidas provisórias, temos, né, o artigo 62, parágrafo 10, artigo 62, parágrafo 10, que vem estabelecer a proibição da reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa, no mesmo ano, tá? Proibida a reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa. Duas situações, né? Se ela foi expressamente rejeitada pelo Congresso Nacional, ou seja, o Congresso Nacional examinou a medida provisória e não aprovou, não converteu a medida provisória em lei, se recusou a converter a medida provisória em lei, o que acontece? A medida provisória é arquivada, né? Ela perde efeito. Tá? Ou então, perdeu a eficácia por decurso do prazo. Passar 60 dias, o Congresso não votou, né? Prorrogou por mais 60 dias, o Congresso não votou de novo, pronto, medida provisória perdeu os efeitos. Chefe do Executivo pode editar outra MP na mesma sessão legislativa, no mesmo ano? Não. Não. Tá? Mas ele, contudo, ele poderá editar a mesma medida provisória na sessão legislativa seguinte. Na sessão legislativa seguinte, no ano seguinte. Tá? Atualmente, existem algumas ações aí questionando a constitucionalidade dessa previsão estabelecida pela emenda constitucional número 32. Tá? Ainda não foi votada pelo STF, até onde vai o meu conhecimento, o STF ainda não apreciou a matéria, tá? Mas basicamente é isso. Se expressamente rejeitada pelo Congresso Nacional ou se perdeu eficácia por decurso do prazo, né, proibido então, não pode o presidente da República editar reeditar a medida provisória na mesma sessão legislativa. Show? Bacana, vamos para frente. Gente, no Congresso, né, enquanto o Congresso está votando, o que pode acontecer? Nós temos 4 situações possíveis. Né? A aprovação da medida provisória sem alteração no texto, a medida provisória é aprovada com alterações, o Congresso Nacional não vota, é chamado de rejeição tácita, né? O Congresso Nacional não vota, e aí acontece aquilo que está lá no artigo 62, parágrafo 3º, né? Ela cai, a liminar, a medida provisória perde o efeito de forma retroativa, está lá no artigo 62, parágrafo 3º, ou ainda, o Congresso Nacional vota a medida provisória e se recusa a convertê-la em lei, e aí você tem a rejeição expressa. Né? Bom, mais fácil de todas, se ela for aprovada sem alteração. Né? Então, o Congresso Nacional votou a Câmara dos Deputados, votou o Senado Federal, não teve alteração, então o que acontece? A medida provisória vai ser publicada no Diário Oficial da União pelo presidente da mesa do Congresso Nacional. Quem é o presidente da mesa do Congresso Nacional, professor? O presidente da mesa do Congresso Nacional, meu querido aluno, é o presidente do Senado. Tá? Então, o presidente do Senado, na qualidade de presidente da mesa do Congresso Nacional, vai enviar a medida provisória, então, para ser publicada no Diário Oficial da União, e aí sim ela é convertida em lei. Né? A partir daí ela é convertida em lei. Foi aprovada com alteração, né? A situação de aprovação da medida provisória, mas o Legislativo faz algumas alterações no texto. Então você tem emendas feitas pelo Legislativo no texto da medida provisória. Tá? Tenho que lembrar que emenda, como acontece na lei, né? As emendas de uma casa devem ser vistas, devem ser apreciadas na outra. Né? Então vamos supor que o Senado Federal faz algumas emendas à medida provisória. O que ele tem que fazer? Ele tem que devolver para a Câmara, né? Ele tem que devolver para a Câmara dos Deputados a medida provisória, para que a medida provisória possa analisar, para que a Câmara
a Câmara dos Deputados possa analisar as emendas propostas pelo Senado Federal na medida provisória, né? Então, as emendas de uma casa têm que ser sempre apreciadas na outra, tá? Nesse caso, né, o presidente da República terá poder para sancionar ou vetar as alterações, tá? Então, você vai ter um projeto de lei prevendo as alterações na medida provisória e esse projeto de lei é submetido, então, ao presidente da República, que poderá sancioná-lo ou poderá vetá-lo, né? E aí, na hipótese, é claro, né? Na hipótese de sanção ou na hipótese do Congresso Nacional derrubar o veto presidencial, de novo, você tem o presidente da mesa do Congresso Nacional enviando a MP com as alterações, para o Diário Oficial da União, e aí ela passa a valer com as alterações. O artigo 62, parágrafo 12, vem estabelecer que tudo bem, há um projeto de lei, foi criado um projeto de lei na Câmara ou no Senado, enfim, para alterar a medida provisória. O artigo 62, parágrafo 12, diz que a medida provisória permanecerá em vigor de forma intacta, no seu teor original, na sua redação original, até que o projeto de lei para alteração da MP, até que o projeto de lei destinado a alterar a MP seja vetado ou sancionado, tá? Então, enquanto não for sancionado, apesar de existir o projeto de lei para alteração da medida provisória, a medida provisória vai valer como originalmente elaborada pelo Executivo, até que o projeto de lei que altera a medida provisória, seja sancionado, ou então que o veto seja derrubado, né? O veto seja derrubado. Tá? É isso que diz, basicamente, o artigo 62, parágrafo 12. Tá? Temos a hipótese de não apreciação, ou seja, o Congresso Nacional se lixou, né, para a medida provisória. Tá? Então, vocês viram, né, que nos termos do parágrafo 7º, artigo 62, parágrafo 7º, a MP vai ser prorrogada, né, por mais 60 dias, totalizando 120 dias. Né? Então, a MP nasce com 60 dias, né, um prazo de 60 dias. Se em 60 dias o Congresso Nacional não terminar a votação, né, o parágrafo 7º do artigo 62 determina que a medida provisória, os efeitos da medida provisória sejam prorrogados por mais 60 dias, totalizando 120 dias. Se, mesmo prorrogando por mais 60 dias, o Congresso Nacional não votar a medida provisória, se ela não for votada até o final desses 120 dias, a medida provisória simplesmente perde os efeitos, ela cai. Tá? Ela cai. Aí o Poder Executivo pode fazer outra? Não, pelo menos não na mesma sessão legislativa. Tá? Não na mesma sessão legislativa. E aí, né, aquilo que eu tinha dito, aquela questão esquisita, né, do artigo 3º conflitando do parágrafo 3º conflitando com o parágrafo 11, né, na falta de decreto legislativo, as relações jurídicas constituídas à época da MP em vigor continuarão a ser regidas por ela. É esquisitaço, né? Você dizer que a medida provisória perde seus efeitos de forma retroativa, mas mantém de forma intacta todas as relações jurídicas constituídas à época em que estava em vigor. Eu não entendi, né? Então diz que é ex nunc, né? Diz que não retroage, mas enfim, você acabou criando ali pela, não sei se uma falta de atenção, a tecnia do legislador, do constituinte derivado, enfim, acabou passando, né, e ficou esquisito desse jeito mesmo. Tá? Como eu disse, vedada, né, se houve a não apreciação pelo Congresso Nacional, é vedada, é proibido, né, o presidente da República reeditar a MP na mesma sessão legislativa. Por fim, temos a rejeição expressa. Rejeição expressa significa que
Congresso Nacional, ou a Câmara dos Deputados, ou o Senado Federal, votou pela rejeição, né, da medida provisória. Tá? Então, o Congresso se recusa a converter a medida provisória em lei e você tem simplesmente que a MP, né, a medida provisória, é arquivada. Só isso. Né? A medida provisória é arquivada. Claro, o Poder Executivo, né, o chefe executivo federal, nesse caso, também não poderá reeditar a medida provisória nessa mesma sessão legislativa. Tá? Bom, quais os efeitos da medida provisória no ordenamento jurídico, meu caro? Então, nós temos duas situações a considerar. Primeiro, é o momento da publicação da medida provisória até a sua conversão em lei. Então, o primeiro momento, né, primeira fase da medida provisória é o momento da sua publicação no Diário Oficial da União até a sua conversão em lei pelo Congresso Nacional. E o segundo é o momento a partir do qual a medida provisória é convertida em lei. Bom, a partir do momento em que ela é publicada, meus caros, a partir do momento em que a medida provisória é publicada, ela tem poder, ela tem eficácia jurídica para suspender a eficácia de normas jurídicas em sentido contrário. Tá? A partir do momento, então, em que ela é publicada, a MP tem poderes para suspender a eficácia das normas jurídicas em sentido contrário. E essas normas jurídicas são retiradas do ordenamento? Não, ainda não. Para que elas sejam retiradas do ordenamento, é necessário que a medida provisória seja convertida em lei. Então, é só depois que o Congresso Nacional converte a medida provisória em lei é que ela vai ter força jurídica para abrogar ou derrogar, você nem lembra disso, né, do seu professor de introdução ao estudo do direito, né? Abrogar a revogação total, derrogar a revogação parcial de normas jurídicas anteriores que sejam com ela incompatíveis. Tá? Então, é só depois que ela é convertida em lei que a medida provisória exclui do ordenamento jurídico normas anteriores que sejam com ela incompatíveis. Tá? Professor, e se a medida provisória foi publicada, mas o Congresso Nacional não a converteu em lei? Então, o que acontece? Você tem que, do momento da publicação até o momento em que a medida provisória foi arquivada, você tem que ela suspendeu, enquanto ela estava vigente, ela suspendeu a eficácia das normas jurídicas em sentido contrário. A partir do momento em que ela é arquivada, deixa de suspender, né? Então, aquelas normas jurídicas suspensas voltam a produzir efeitos, voltam a ter eficácia. Tudo bem? Basicamente é isso. Vamos aos nossos decretos legislativos. Vamos aos decretos legislativos. Estamos próximos do fim, tá, meus caros? Estamos próximos do fim. Eu diria que decretos legislativos e resoluções são bem rápidos, tá? São bem rápidos. Não são temas que costumam cair muito, até porque a Constituição Federal não regulamenta os procedimentos dos decretos legislativos e das resoluções. Tá? A Constituição entrega para o Congresso Nacional determinar o procedimento, né, dos decretos legislativos e das resoluções. Então você teria que, para você entender esses procedimentos, você teria que ler os regulamentos internos do Congresso Nacional ou da Câmara e do Senado Federal. Tá? Então a Constituição, ela não ao contrário do que ela faz com a medida provisória, lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional, etc., ela não faz isso, ela não faz a mesma coisa com os decretos legislativos e resoluções. Ela só estabelece e diz para que eles servem. Tá? Então a Constituição não regulamenta o trâmite, a tramitação, né, dos decretos legislativos e das resoluções. Por isso até que elas são um pouco mais rápidas. Tá? Então, gente, decretos legislativos, de acordo com a Constituição, tá, são utilizados para normatização de competências exclusivas do Congresso Nacional. Então, as competências do Congresso Nacional, que estão lá no artigo 49, incisos 1 a 17. Tá? Incisos 1 a 17. Então, são competências do Congresso. O Congresso exerce as suas competências de normatização através de
através de decretos legislativos. Vamos lá no artigo 49, que vai ficar mais claro. Aqui. Artigo 49. É competência exclusiva do Congresso Nacional. Estamos falando de competência exclusiva, nós estamos falando de competências materiais, né? Competências materiais, tá? Vamos lá. Então, questão de resolver definitivamente tratados, acordos internacionais, eu diria que de todos os que caem, né, do que cai em concurso, o que mais cai é isso aqui. Tá? Autorizar o presidente da República a declarar guerra, celebrar paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. 3. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência for maior do que 15 dias. Aprovar estado de defesa e intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação, né? Poder regulamentar, o poder para exarar decretos regulamentadores, e delimitação legislativa, competência que o Congresso Nacional deu ao presidente para elaborar leis delegadas, mudar temporariamente sua sede, fixar idêntico subsídio para deputados federais e senadores, fixar subsídios do presidente da República, etc. e tal, julgar anualmente as contas do presidente e apreciar os relatórios de execução dos planos de governo, fiscalizar e controlar direta ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração pública indireta, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes, ou seja, quando algum poder invade competências do Poder Legislativo, né, do Congresso Nacional, apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão, escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União, apreciar iniciativas do Poder Executivo referente às atividades nucleares, energia nuclear, né? Estamos falando de Angra 1, Angra 2 e Angra 3, uma pior que a outra. Autorizar referendos e convocar plebiscitos. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. E aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Então essas aqui são competências materiais do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional instrumentaliza o exercício dessas competências por meio de decretos legislativos. Tá? Então, inclusive, né, outra hipótese, nós acabamos de ver, inclusive, né, é a regulamentação dos efeitos da medida provisória não convertida em lei. Lembra disso? Nós falamos lá do artigo 62, parágrafo 3º. Né? Quando a MP não é convertida em lei, né, o Congresso Nacional tem a possibilidade de regular as relações jurídicas que se originaram, né, ao longo da MP em vigor, e ele pode fazer isso por meio de decreto legislativo. Então essa competência aqui está lá no artigo 62, parágrafo 3º, né, e parágrafo 11 também. Tá? Outra questão de decreto legislativo, o procedimento que é estabelecido, né, pelo regimento das casas, procedimento, como eu disse, né, procedimento dos decretos legislativos, não é regulado na Constituição, mas é estabelecido pelo regimento de cada casa e do Congresso Nacional. Tá? Então, cada casa e o Congresso Nacional, né, o regimento de cada casa do Congresso Nacional, determinam como funciona o trâmite do processo legislativo. Tá? A única coisa que eu posso dizer para vocês é que a votação, né, o quórum de votação é maioria simples. Tá? Maioria simples. Então, nós temos a discussão no Congresso Nacional, discussão que é regulada, como eu disse, pelos regimentos, a votação por maioria simples, tá? E a promulgação do decreto legislativo é por meio do presidente do Senado Federal, que é o presidente da mesa do Congresso Nacional. Tá?
decreto legislativo dispensa participação do presidente da República. Então, o presidente da República não tem poder de sancionar ou vetar decretos legislativos. Tudo bem? Não há participação do presidente da República na elaboração de decretos legislativos. Isso é importantíssimo. Tá? Única coisa que eu quero falar com vocês, são os tratados internacionais. Tratados, convenções internacionais, pactos internacionais, enfim. Né? Eles podem ter vários nomes, mas como eles são internalizados, né, na ordem jurídica nacional, nós falamos sobre isso, né, desde o primeiro semestre de vocês, lá no primeiro semestre do ano passado, né, já tem mais de um ano. Né? Como é que eu posso dizer? Tá? Só para a gente entender, de uma vez por todas. De uma vez por todas não, porque nós vamos falar mais disso em direito internacional. Direito internacional. Tá? Então vocês vão ver mais um pouquinho de tratados internacionais. Mas basicamente o processo de internalização, né, do tratado internacional é o seguinte. Tá? Ele é celebrado pelo presidente da República, então o presidente da República tem competência privativa, não exclusiva, mas privativa, para celebrar tratados internacionais, tá? Nos termos do artigo 84, inciso 8 da Constituição. Tá? 84, inciso 8, está lá, poderes para o presidente celebrar tratados, convenções internacionais. Beleza, esse é o primeiro passo. Né? Esse é o primeiro passo. Já vale no Brasil? Não. Não, esse é apenas o primeiro passo. Tá? Depois disso, esse tratado precisa ser traduzido, né, claro, precisa ser traduzido por tradutores juramentados para a língua portuguesa e o tratado vai ser aprovado pelo Congresso Nacional. Quando o Congresso Nacional aprova o tratado, ele faz o quê? Ele emite um decreto legislativo. Então, nos termos do artigo 49, inciso 1, nós acabamos de ler, né? Então, o Congresso Nacional, quando ele aprova um tratado internacional, quando ele está de acordo que um tratado internacional produz efeitos na ordem jurídica brasileira, ele coloca o texto, né? Ele dispõe o texto desse tratado no decreto legislativo. Já está produzindo efeitos no Brasil? Não. Não está. Se não houve o primeiro passo, né, se o presidente da República não assinou o tratado, então você tem ainda, né, a troca de depósito dos instrumentos de ratificação. Tá? Difícil, hoje não costuma ter mais muito isso. Tá? E aí sim, né, o decreto legislativo é enviado ao presidente da República, e o presidente da República, por meio de um decreto presidencial, promulga e publica o texto do decreto legislativo, tá? Promulga e publica no Diário Oficial da União. E a partir daí, só a partir daí, né, é que o tratado internacional passa, né, a ter eficácia jurídica dentro da ordem jurídica brasileira. Tudo bem? Então, basicamente não, o processo é esse. Né? O processo é esse. Então, em primeiro lugar, ele é assinado pelo presidente da República. Assinado pelo presidente, ele precisa ser ratificado pelo Congresso Nacional, né, a fase de ratificação. Isso é feito por meio de decreto legislativo. Tá? Depois disso, né, o decreto legislativo é entregue ao presidente da República, que promulga e publica por meio de um decreto presidencial, tá? O texto contido no decreto legislativo no Diário Oficial da União, e aí sim, né, o tratado internacional está apto a produzir efeitos na ordem jurídica brasileira. Via de regra, os tratados estarão em condição de paridade normativa com as leis ordinárias. Contudo, né, o direito é a matéria da exceção. Todo tratado internacional terá paridade com lei ordinária, paridade normativa, né, ou seja, mesmo nível de hierarquia jurídica das leis ordinárias? Não. Por quê? Porque em 2004, por meio da emenda 56, se não me engano, veio à luz o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República. Tá? Então, tratados de direitos humanos, tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos vão ter um nível hierárquico diferente.
tá? Diferente. Então, vamos lá. Se o tratado internacional que versa sobre direitos humanos for aprovado, seguindo o molde do artigo 60, né, ou seja, o mesmo processo de votação das emendas constitucionais, tá? Então, se ele for aprovado pelo Congresso Nacional, seguindo o mesmo procedimento de votação das emendas constitucionais previsto lá no artigo 60, tá? O tratado internacional será aprovado e entrará na ordem jurídica brasileira com o status de emenda constitucional. Terá status de norma constitucional. Tá? Norma constitucional. Então, ou seja, o tratado internacional tem que ser aprovado no Congresso Nacional em duas sessões, né, em duas votações em cada casa, né, por maioria qualificada de 3/5. Duas votações em cada casa, né, e cada votação com 3/5 maioria qualificada, né, prevista lá no artigo 60. Se isso acontecer, esse tratado ingressa no ordenamento jurídico brasileiro com status de norma constitucional, como se emenda constitucional fosse. Professor, e se tem um tratado de direitos humanos, e se nós temos um tratado de direitos humanos que entra na ordem jurídica brasileira, mas não segue, né, esse processo de alteração das emendas constitucionais, processo de aprovação lá do artigo 60 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, num voto do ministro Gilmar Mendes, tá, entendeu que se o tratado é de direitos humanos e se ele não foi aprovado na forma do artigo 60 da Constituição, né, na forma das emendas constitucionais, ele ainda ingressará no ordenamento jurídico, mas com status supralegal. Supralegal. Tá? Então, o Tratado de Direitos Humanos, que não foi aprovado, né, nos termos das emendas à Constituição, entra no ordenamento jurídico com status de norma supralegal, ou seja, um nível hierárquico maior do que a lei, mas menor do que o das normas constitucionais. Professor, e os demais tratados? Tratado de direito tributário, tratado do que for, né? Tratado, enfim, do que for. Esses não, esses entram no Brasil com status de lei ordinária. Essa é a grande maioria dos tratados. Né? Tratados para evitar bitributação, tratados de royalty, tratados, enfim, desenvolvimento compartilhado de tecnologias, enfim. Esses tratados entram no Brasil com o status de lei ordinária. Tá? Acima disso, somente tratados que versarem sobre direitos humanos. Por fim, resoluções, né? A pá de cal nas nossas aulas de processo legislativo, chegamos ao final, que são as resoluções. Resoluções, meus caros, de novo, né? São para matérias de competência privativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Tá? Nós vamos dar uma olhadinha. Pode ser unicameral ou bicameral, nós vamos ver já. Tá? Quórum de votação também a maioria simples. Tá? E é o seguinte, se a resolução for aprovada pela Câmara, será publicado no Diário Oficial da União pelo presidente da Câmara. Se for relativa ao Senado Federal, publicado pelo presidente do Senado. Se relativa ao Congresso Nacional, será publicado pelo presidente do Senado. Gente, vamos lá. Vamos nas hipóteses constitucionais, então, da resolução. Primeira, competências privativas da Câmara dos Deputados. Vamos lá no artigo 51, que é uma boa ideia. Então, aqui, ó, Câmara dos Deputados. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Tá? Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e vice-presidente da República e os ministros de Estado. É um processo de impeachment, né? Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Elaborar o seu regimento interno, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação, eleger os membros do Conselho da República. Essas competências aqui
Congresso Nacional faz como? Ele faz por meio de resolução. O Congresso Nacional não, desculpa, a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados faz por meio de resolução. Por isso que é unicameral. Nesse caso é unicameral. Oh, meu santinho. É unicameral por quê? Porque essa resolução vai ser elaborada somente na Câmara dos Deputados. Tá? Elaborada somente na Câmara dos Deputados. Por exemplo, se a Câmara dos Deputados vai alterar o seu regimento, o que o Senado Federal tem a ver com isso? Tá? Então, aquelas hipóteses do artigo 51 são resoluções unicamerais. Por quê? Porque só se processa na Câmara. Só diz interesse a Câmara dos Deputados. Ao contrário do que ocorre no artigo 52. O artigo 52, que é bem maior, já trata das competências privativas do Senado Federal. Tá? Então, aqui você também tem o Senado Federal fazendo resoluções para aprovar questões de sua competência. Né? Então, exemplo, compete privativamente processar e julgar o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como o ministro de Estado e os comandantes das Forças Armadas nos crimes de mesma natureza conexos com aqueles. Processar e julgar ministros do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Aprovar previamente por votos secretos, após a arguição pública, escolha de magistrados, ministro, governador. Então, aqui nós temos hipóteses, fixar a proposta do presidente da República, dispor sobre limites globais de condições de operação de crédito, etc., elaborar seu regimento interno. Então, aqui você tem situações em que a Câmara, o Senado Federal, o Senado Federal edita resoluções. De novo, são unicamerais? Sim, porque dizem respeito única e exclusivamente ao Senado Federal. Outra possibilidade, aí é uma sessão conjunta, né? Tanto na Câmara quanto bicameral, não é conjunta, bicameral. Né? Por quê? Porque é uma possibilidade, lá do artigo 68, parágrafo 2º, nós já vimos, né, de delegar competências ao presidente da República para a elaboração de lei delegada. Então você tem uma resolução bicameral, uma resolução da qual participam deputados e participam senadores. Né? Participa a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E as outras competências estão lá no artigo 155, parágrafo 2º, que são competências do Senado no sistema constitucional tributário. Tá? São competências do Senado para fixar alíquotas, por exemplo. Tá? Então, alguns impostos, como o ITCMD, né, o Imposto de Transmissão de Bens, Causa Mortes ou Doação, o ICMS, né, também o Supremo Tribunal, o Senado Federal, por meio de resolução, estabelece as alíquotas máximas e mínimas que os estados podem adotar. Tá? Então, nós vamos falar mais sobre isso, né? Eu já dei essa aula no curso de administração, vocês vão ter só mais lá para frente, mas o Senado Federal, por meio de por meio de resolução, ele também participa, né, no sistema constitucional tributário, fixando algumas alíquotas mínimas e máximas que os estados precisam respeitar, os estados e municípios também. Tá? Basicamente, gente, é isso. Tá? De novo, assim como acontece, né, na medida nos decretos legislativos, da mesma forma como acontece nos decretos legislativos, não existe deliberação executiva, ou seja, o presidente da República não tem poder de veto ou sanção presidencial. Tudo bem? Galera, sei que foi longo, foram 3 aulas, cansativo pra caramba. Terminei, tá? Processo legislativo. Vamos falar de coisas mais legais agora. Não que sejam mais fáceis, mas são mais legais, tá? Espero que vocês gostem. Quem tiver dúvida, eu estarei online no chat, tá bom? Grande abraço para vocês, façam um exercício, tá? E até mais.